No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 9, análise combinatória e probabilidades. Então temos um saco com N bolas indistinguíveis ao tato numeradas com números naturais. Sabe-se que um terço das bolas são pretas, sendo as restantes brancas. Há tantas bolas brancas numeradas com números pares como pretas numeradas com números ímpares e das bolas brancas, 3 em cada 5 estão numeradas com número ímpar. Retirou-se ao acaso uma bola e registou-se a sua cor e o número nela inscrito, e o João reparou que a bola era preta, mas não conseguiu ver o número nela inscrito. Qual é a probabilidade da bola extraída ter inscrito um número par? Então a primeira coisa que nós devemos fazer neste tipo de exercícios é identificar os acontecimentos. Então eu vou definir o meu acontecimento B como sendo a bola é branca, e vou definir o meu acontecimento I como sendo a bola está numerada com número ímpar. Ok. Agora que já temos os acontecimentos definidos, vamos voltar aqui aos 3 pontos e identificar as probabilidades. Portanto, então diz-nos que um terço das bolas são pretas, portanto, então a probabilidade da bola não ser branca é um terço, o que significa que a probabilidade da bola ser branca é o restante, ou seja, é 1 menos um terço, que seria igual a 2 terços. Depois, há tantas bolas brancas numeradas com números pares, portanto a probabilidade da bola ser branca e estar numerada com um número que não é ímpar é igual à probabilidade de ser preta, ou seja, com pretas numeradas com números ímpares, portanto não ser branca e estar numerado com um número ímpar. E depois das bolas brancas, portanto aqui dá uma restrição, portanto uma condicionada, das bolas brancas, 3 em cada 5, portanto 3 quintos, estão numeradas com um número ímpar. E agora, reparem que na pergunta diz que o João já sabe que a bola é preta, portanto, então já sabe que a bola não é branca. Portanto, também já temos aqui uma condicionada. E nós queremos saber, neste caso, qual é a probabilidade de ter escrito um número par, portanto, um número que não seja ímpar. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos começar por trabalhar esta probabilidade condicionada, portanto, aplicar aqui a fórmula, fica a probabilidade de I interseção com B sobre a probabilidade de B seria igual a 3 quintos. E como já sabemos que a probabilidade de B é 2 terços, então fica 3 quintos vezes 2 terços, e ficamos então que a probabilidade da interseção vai ser igual a 2 quintos. Mas reparem que este segundo tópico que nós recolhemos aqui em termos de probabilidade também pode ser trabalhado. Portanto, eu vou passar aqui para baixo, que era a probabilidade de B interseção com complementar de I, é igual à probabilidade de complementar de B interseção com I. O que é que isto significa? Significa que a probabilidade de B menos a interseção seria igual à probabilidade de I menos a interseção. Cortando aqui as interseções, então vai nos dar que a probabilidade de ser branca é a mesma que a probabilidade de ter um número ímpar. Está numerada com um número ímpar, então significa que a probabilidade de estar numerada com um número ímpar seria igual a 2 terços. A partir daqui, acho que poderá ser útil construir uma tabela com as informações que nós fomos recolhendo, e nessa uma tabela aqui de dupla entrada, e sendo que nesta tabela nós vamos identificar, portanto, eu vou, por exemplo, colocar aqui o acontecimento B, e logo aqui tem que estar o seu complementar, e aqui vou colocar o acontecimento I, e aqui vou colocar o seu complementar. Se quisessem trocar aqui a ordem dos acontecimentos, também o podiam fazer, desde que coloquem sempre na mesma linha, na mesma coluna, o seu acontecimento e o complementar. Aqui vão ser os nossos totais e, sendo uma tabela de probabilidades, aqui será igual a 1. Agora vamos preencher a tabela com as probabilidades que nós fomos recolhendo ao longo do exercício. Ou seja, a probabilidade de B é 2 terços, a probabilidade de não B é 1 terço e a probabilidade da interseção de I com B é 2 quintos. Além disso, também descobrimos que a probabilidade do I é 2 terços. Ok, então sendo assim, eu vou colocar aqui a verde as probabilidades que nós vamos obter pela diferença, ou seja, a soma de 2 quintos com esta probabilidade tem que dar 2 terços, portanto 2 terços menos 2 quintos vai dar 4 quinzeavos. Depois aqui, para dar 2 terços, então posso dizer 2 terços menos 2 quintos, então aqui também tinha que ser 4 quinzeavos, embora isso também nós já sabíamos daqui de cima. E depois 4 quinzeavos, melhor, 1 terço se eu tirar 4 quinzeavos, ali para descobrir esta interseção entre os dois complementares, vai nos dar 1 quinzeavos.
Somando estes dois, dava 5 quinzeavos, ou seja, dá 1/3. Então temos aqui a nossa tabela preenchida, que é para calcular agora a probabilidade pedida, que era a probabilidade complementar de I condicionado pelo complementar de B. Então, aplicando a fórmula, fica complementar de I interseção com complementar de B, a dividir pelo complementar de B, ou seja, vai nos dar 1/15, e buscar ali o valor à tabela, e a probabilidade complementar de B é 1/3. Portanto, isto ficava 3/15, ou seja, vai ser igual a 1/5. Vamos agora avançar para o exercício 1.2, que diz: considera o saco com a sua constituição inicial. Portanto, nós inicialmente tínhamos N bolas, em que já sabemos que destas N bolas eu tenho bolas que são brancas e bolas que não são brancas. Das bolas que são brancas são 2/3 do total, portanto, então se eu quiser saber em termos de número de bolas, faço 2/3 de N, e bolas que não sejam brancas é 1/3 de N. Supõe-se que se retiram simultaneamente e ao acaso duas bolas do saco, então é como se fosse o nosso número de casos possíveis, é do número total de bolas, vamos escolher duas. Sabendo que a probabilidade de obter duas bolas da mesma cor, então reparem, da mesma cor, então eu posso dizer que das bolas brancas eu vou escolher duas, ou das bolas que não são brancas, vou também escolher duas. E eu sei que isto tem que ser igual a 97 sobre 177. Então, vamos aplicar a fórmula das combinações para descobrir quanto é que tem que ser aqui a probabilidade. Ou seja, fica 2/3 de n fatorial sobre 2 fatorial, 2/3 de n menos 2 fatorial, mais 1/3 de n fatorial sobre 2 fatorial, 1/3 de n menos 2 fatorial, e aqui fica n fatorial a dividir por 2 fatorial, n menos 2 fatorial. E isto tem que dar igual a 97 sobre 177. Muito bem. Então, agora vamos reduzir os seus fatoriais. Portanto, fica 2/3 de n vezes 2/3 de n menos 1 vezes 2/3 de n menos 2 fatorial, que vai cortar com, e aqui já agora, como todas as frações estão a dividir por 2 fatorial, também posso simplificar, e vamos ficar aqui, neste caso, só com o 2/3 de n menos 2 fatorial, que também vai simplificar pelo de cima. Aqui a mesma coisa, fica 1/3 de n vezes 1/3 de n menos 1 vezes 1/3 de n menos 2 fatorial. Ficou muito grande ali o fatorial. 2/3 de n menos 2 fatorial a dividir por 1/3 de n menos 2 fatorial, que também vai cortar. E depois aqui embaixo fica n fatorial, portanto n menos 1 e depois por fim n menos 2 fatorial, também para cortar com este n menos 2 fatorial. Ok, isto vai ser igual a 97 sobre 177. Ok. Agora, vamos simplificar e vai-nos sobrar aqui 2/3 de n vezes 2/3 de n menos 1. Aqui sobra 1/3 de n vezes 1/3 de n menos 1. Tudo a dividir por n menos 1. Reparem que todos os termos desta fração estão a multiplicar por n. Então, era como se eu colocasse o n em evidência e vai-me simplificar com o n que eu tenho em baixo. Isto seria igual a 97 sobre 177. Portanto, vamos então agora encontrar desembaraçado de parênteses aqui em cima. Portanto, fica 4/9 de n menos 2/3. Aqui fica 1/9 de n menos mais 1/9 de n. Vou só corrigir aqui para não ficar confuso, portanto, 1/9 de n menos 1/3, e agora eu vou passar este n menos 1 para este membro a multiplicar, que também vai-me ficar 97 sobre 177n menos 97 sobre 177. Ok? Então, passando os termos, portanto, isto vai-me ficar 5/9 de n menos 97 sobre 177n igual a menos 97 sobre 177, e como menos 2/3 menos 1/3 dá menos 1, ao passar para este membro fica mais 1.
Agora, 5 nonos, temos que encontrar o mesmo denominador, portanto, 5 nonos menos 97 sobre 177 seria igual a 4 sobre 531n, eu fiz diretamente na calculadora, e 1 menos 97 a dividir por 177 dá 80 a dividir por 177. Agora, passando esta fração para o outro lado a dividir, vai nos dar que o n seria igual a 60. Portanto, então, a constituição inicial da caixa eram 60 bolas. Portanto, como aqui nós tínhamos definido que tínhamos brancas e não brancas, então significa que 2 terços de 60, 2 terços de 60 seriam 40 bolas, o que significa que as restantes serão bolas pretas. Portanto, a nossa resposta é que temos 40 bolas brancas e 20 bolas pretas. Agora, considera novamente o saco com a sua constituição inicial e admite que n é igual a 60. Supõe que se retiram ao acaso sucessivamente e com reposição 4 bolas. Então significa que nós, em termos de casos possíveis, nós podemos dizer que para cada extração eu tenho sempre o mesmo número de bolas, portanto, ou seja, tenho sempre 60, então ao todo o nosso número de casos possíveis seria 60 à quarta. Determina a probabilidade de obter pelo menos uma bola branca. Reparem que na extração eu posso tirar então uma bola branca, se é pelo menos uma, pode ser uma bola branca, 2 bolas brancas, 3 bolas brancas ou 4 bolas brancas. Mas eu penso que aqui seria mais fácil eu fazer pela situação contrária, que era, ao total, tirar as situações em que saem todas bolas pretas. Ora bem, porque assim, se saem só bolas pretas, e nós já vimos que se tivermos 60 bolas, as bolas brancas seriam 40 e as bolas que não são brancas seriam 20, então significa que, como a extração é feita com reposição, eu tenho sempre 20 bolas. Então ficava 60 à quarta menos 20 à quarta. Portanto, a probabilidade seria então 60 elevado a 4 menos 20 elevado a 4 a dividir por 60 elevado a 4. Então, agora vamos fazer a conta. Vou só aqui fazer o cálculo. E o resultado seria, na forma de fração irredutível, 80 sobre 81. Agora, no exercício 2, temos aqui uma demonstração. Eu vou pegar na primeira parte, portanto, a probabilidade de A interseção com B complementar, condicionado por A barra reunião com B, que depois vai multiplicar por complementar de A mais probabilidade de A interseção com B. Isto tudo tem que dar a probabilidade do complementar de A. Então, eu vou começar aqui pela primeira probabilidade, ou seja, vamos aplicar aqui a fórmula da probabilidade condicionada. Portanto, fica a interseção entre este e o segundo. E isto a dividir pela probabilidade de complementar de A reunião com B, vezes o resto. Portanto, eu para já não vou mexer no que tenho aqui no segundo parênteses. Ok. Agora, com o que fica aqui dentro, portanto, do primeiro parênteses, reparem que aqui não é para aplicar, esta parte não dá para separar. No entanto, eu não vos aconselho, ou seja, o que eu vos aconselho aqui é passar isto para cálculo auxiliar e trabalhar com as operações com conjuntos e não tanto com as operações com as probabilidades, ou seja, aplicar aqui as leis de Morgan e depois, reparem que o que fica, temos aqui a mesma expressão dentro dos dois parênteses, portanto nós podemos colocar em evidência e ao colocarmos em evidência vai ficar aqui conjunto vazio, mas na reunião fica complementar do conjunto A. Então, voltando aqui, isto vai nos dar probabilidade do complementar de A, ok? E agora aqui em baixo podemos aplicar a fórmula, ou seja, fica a probabilidade complementar de A mais probabilidade do B menos a probabilidade de complementar de A e interseção com B. Ok, então vai nos dar probabilidade do complementar de A na mesma aqui em cima, portanto eu já não vou tirar isto. E aqui em baixo vou deixar na mesma a probabilidade complementar de A, porquê? Porque aqui nesta parte desta interseção, como nós podemos traduzir isto para P de B menos P de A interseção com B, ao desembaraçar parênteses, os P de B's vão cortar e vai-me sobrar ali só a probabilidade de complementar de A
mais a interseção, que é precisamente o que nós temos a multiplicar na expressão ao lado. Portanto, sendo assim, isto fica, como eu já disse, dá-me isto que vai cortar, no fundo, com o que eu já tinha aqui ao lado que eu resolvi não mexer. E assim, ao resolver não mexer, eu vejo que isto tudo corta com isto tudo e o que sobra era aquilo que nós queríamos demonstrar. Por último, considera que de um baralho de cartas completo se retiram sucessivamente e ao acaso sem reposição 3 cartas. Temos aqui 3 acontecimentos e nós queremos saber qual é o valor desta probabilidade sem utilizar a fórmula de probabilidade condicionada, mas apenas a sua interpretação, começando por identificar o seu significado. Então significa que nós aqui podemos, eu vou só aumentar aqui um bocadinho o tamanho, podemos começar então por identificar o que é que significa esta probabilidade. Então aquela probabilidade significa que, portanto, P de C condicionado por A, reunião, interseção, não vou conseguir colocar, devo colocar à mão esta parte só da expressão, portanto, a probabilidade de C condicionado por A interseção com B, portanto, vamos primeiro fazer a interpretação, que é sempre uma excelente ajuda para aquilo que nós depois vamos querer explicar o que é que isto significa. Portanto, eu vou só aqui aumentar aqui um bocadinho o tamanho, outra vez. Então, isto significa que representa a probabilidade de... Então, o que é o acontecimento C? De pelo menos 2 das cartas extraídas serem ases. 2 das cartas extraídas serem asas. E agora, sabendo que, não esqueça de ler a parte da probabilidade condicionada, e o que é que aconteceu? Aconteceu a interseção destes 2 acontecimentos, ou seja, sabendo que a primeira carta extraída foi uma figura e a segunda carta extraída foi um as de copas. Ora, muito bem, então significa que quando nós queremos utilizar não a fórmula da probabilidade condicionada, mas sim a sua interpretação, então significa que nós temos que pensar nesta probabilidade como sendo o quociente entre casos favoráveis e casos possíveis, sendo que os casos possíveis, neste caso, vai ser aquilo que já aconteceu. Então, o que é que já aconteceu? Já saíram 2 cartas. Então, é isso que vamos explicar. Portanto, em relação ao número de casos possíveis, uma vez que a extração é feita, eu vou só aumentar aqui um bocadinho para não ficar tão pequenino, é feita sem reposição, então, dado que já foram extraídas 2 cartas do baralho, uma figura e um as, e o as de copas, então dado que já foram extraídas 2 cartas do baralho, neste ficam, ou seja, eram 52 cartas, portanto ficam as restantes cartas, ou seja, ficam 50 cartas. Ok. Então, em relação ao número de casos favoráveis, o que é que nós pretendemos agora tirar na terceira extração? Ou melhor, nós queremos que no total das 3 cartas sejam 2 cartas sejam ases. Portanto, nós já tiramos 3, a primeira foi figura e a segunda foi copas. Portanto, a única maneira de agora se ficarem pelo menos 2 cartas que sejam ases é se a terceira for obrigatoriamente um as. Então vamos começar por explicar isso. Portanto, em relação ao número de casos favoráveis, uma vez que se pretende que pelo menos 2 das cartas extraídas, vamos até focar aqui, 2 das 3 cartas extraídas sejam ases. Então, como a primeira carta foi uma figura e só saiu as na segunda extração, logo na terceira extração teria de sair um as. Sendo assim, como já saiu um dos 4 ases na segunda extração,
e esta é feita sem reposição, então no baralho sobram 3 ases. Ok. E agora, o que é que vamos explicar? Que nós vamos calcular esta probabilidade recorrendo à regra Laplace. Então, segundo a regra de Laplace, a probabilidade de um acontecimento pode ser calculada através do quociente entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis quando estes são equiprováveis e em número finito. Logo, a probabilidade pedida seria 3 em 50. Então significa que conseguimos determinar a probabilidade deste acontecimento, portanto, esta probabilidade condicionada, sem recorrer à fórmula, mas tinha apenas a sua interpretação, que muitas vezes dá muito mais jeito da utilização da fórmula. Ora bem, espero que tenha sido útil. Vemo-nos no próximo vídeo.